Olá, começa agora mais uma edição do JR Entrevista. Hoje aqui com a gente no estúdio, o presidente do Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria, Wagner Freitas. Seja bem-vindo, Wagner. Obrigado. Vamos falar da indústria, falar um pouco do Brasil, né? Tem muita coisa para falar sobre esse assunto. Nós lembramos que a equipe econômica do governo está focada na aprovação da reforma tributária do país no Congresso Nacional. E a gente quer saber se você acredita que esse é um bom momento para se discutir e votar logo a reforma. Eu acho que é o melhor momento e oportunidades não se deve perder, né? O Brasil está tendo um processo de crescimento econômico, controle inflacionário, as agências internacionais têm avaliado positivamente o início do novo governo. Eu acho que você tem hoje uma classe industrial preparada para que a indústria seja a ponta do desenvolvimento do Brasil, uma classe operária também. Pelo que eu tenho ouvido, e a gente acabou de fazer um seminário agora sobre reforma tributária e indústria, com a presença do presidente da Câmara, do presidente da República, vejo que o Poder Legislativo, o Poder Executivo, o Poder Judiciário, né, têm se demonstrado favoráveis a uma reforma tributária, que eu acho que é a reforma das reformas, e acho que tem que ser feito no primeiro ano de um governo, porque nós sabemos que em outros anos é mais difícil fazer. O Brasil precisa evoluir, mas evoluir para que você tenha um processo de desenvolvimento com sustentabilidade e efetivo, não apenas crescimentos de números. Nós temos que ter crescimento de qualidade de vida, empregos de qualidade. E isso só acontece se você tiver o fortalecimento da indústria. Você sabe, com certeza, que o emprego na indústria, ele gera empregos em todos os setores. O mundo inteiro caminha para o fortalecimento da indústria. É a proposta da Europa, é a proposta dos Estados Unidos. A China se tornou a potência que é, investindo, inclusive com recursos públicos, na indústria, né? Então, nós temos que aproveitar este momento de um novo mundo para trabalhar a ideia de uma reindustrialização, com indústrias, com tecnologia aqui no Brasil, indústrias de ponta, não devemos ser economias de segundo mundo, né? Com empregos de qualidade, com qualificação profissional para a nossa mão de obra, que é um fator importantíssimo, e vejo todas as condições para que isso aconteça. É um momento apropriado e oportunidades, como dizia meu pai, existem para ser aproveitadas. Eu espero que nós façamos isso no Brasil agora. Agora, Wagner, esse modelo de reforma tributária apresentada pelo governo representaria aí um avanço em relação ao modelo existente hoje? O que muda na prática? Por que se reivindica tanto uma reforma tributária? O que tem que mudar? Como é que precisa ser feito? Eu tenho visto o governo falar que será uma reforma em 2 etapas, né? O que o Brasil precisa fazer mesmo é tributar quem não é tributado. O presidente da República diz que tem que incluir os pobres no orçamento e fazer quem não paga imposto de renda pagar imposto de renda. Eu acho que essa deve ser a síntese da reforma. Hoje, você tem uma tributação que vem diretamente em cima do seu trabalho e da produção, que quem faz a produção, basicamente, é a indústria. A tributação tem que vir da renda. A tributação tem que vir do dividendo. É o que acontece no mundo inteiro, onde 2/3 da tributação são retirados da renda e do dividendo. E 1/3 da tributação, né, é retirado do trabalho. O Brasil precisa entrar nesse novo ciclo, que é o mundo inteiro que faz. Eu acho que isso é um debate mais aprofundado, porque, obviamente, você não tem como fazer uma reforma nesse grau sem que alguns, hoje beneficiados e privilegiados, percam. Então, respondendo diretamente à sua pergunta, eu acho que o primeiro momento é o momento da simplificação. Construindo-se um imposto, IVA, né? Porque você tem um emaranhado de impostos hoje que causam a problemática, inclusive para o empresário, né? Com saber como trata disso. Você precisa contratar equipes e equipes de advogados, economistas, para saber como é que você faz a política tributária, né? Então, a simplificação vai ajudar muito no barateamento, no entendimento, e também ajuda muito também a atrapalhar a corrupção, digamos assim, né? Então, nesse momento, eu acho que é a primeira grande utilidade que essa primeira fase da reforma tem. A segunda fase é essa que eu digo para você.
A tributação tem que ser no fim do destino, né? Não no início. Precisa acabar com essa guerra tributária entre os estados, né? E precisa tributar a renda, os grandes salários, as grandes fortunas e aliviar a classe média, isentar os trabalhadores de baixa renda, inclusive, que eu acho que é o mais importante, para incentivar o consumo. Incentivando-se o consumo, você incentiva a alta produção. Incentivando a produção, você roda a economia. E para que tenha produção qualificada, você tem que ter uma indústria tecnologicamente viva, ambientalmente sustentável, e isso, sem dúvida nenhuma, pode ser feito no Brasil. Estamos preparados para isso. Então, por isso que se fala tanto da reforma tributária. Ela precisa colocar mais recurso para o investimento e para a produção, para aumentar o consumo. Isso faz com que o Brasil tenha uma economia interna forte e fique menos dependente das oscilações econômicas que acontecem no mundo. Agora, muito se fala que é necessário reindustrializar o país e ninguém discorda. Você acha que esse é um momento favorável para se reindustrializar o Brasil? O que precisa para isso ser feito? Ou se reindustrializa o Brasil, ou o Brasil será relegado ao segundo e ao terceiro plano. Nós vamos continuar mandando para fora produtos, né, não manufaturados e comprando produtos manufaturados. Quando se fala em reindustrializar, é isto. O Brasil, na década de 70, na década de 80, era um dos países mais industrializados do mundo. O parque industrial brasileiro era muito mais evoluído que o da China, da Coreia, da Austrália, de boa parte dos países do mundo. De uns tempos para cá, parou-se o investimento no parque industrial brasileiro. E aí acontece que o Brasil, o que acontece hoje, ele deixa de ser um pleiade mundial, porque ele não tem uma indústria qualificada. O que é ter uma indústria qualificada? É investir em tecnologia, é investir em modernidade, simplificar a tributação para que você tenha condições que o industrial brasileiro, que a indústria brasileira, tenha as mesmas condições que tem o industrial na Alemanha, na França, nos Estados Unidos. Consequentemente, isso melhora a vida da população, porque a indústria é a roda da economia. Então, quando nós dizemos que tem que reindustrializar, é isso, é agregação de tecnologia. Nós não podemos mandar minério para a Europa, para os Estados Unidos, para a China e trazer o produto de lá manufaturado. Nós temos aqui as riquezas naturais. Vamos processá-las aqui e vender produto pronto. Isso é ter uma tecnologia de ponta e uma indústria forte. Eu tenho a impressão que ninguém é contra isso, só se tiver algum problema grave que eu não conheço. Aproveitando o gancho da reforma tributária, você acredita que o sistema tributário brasileiro ele é injusto tanto social quanto economicamente? Mas ele é extremamente injusto. Quanto menos o trabalhador ele é tributado quando ele recebe o salário, ele é tributado quando ele compra o produto. 1 quilo de farinha para um trabalhador é muito mais caro de 1 quilo de farinha para um bilionário, né? Economicamente ele é injusto porque ele tributa os setores mais importantes e que mais deveriam ter facilidade para produzir, como é a indústria. Socialmente ele é extremamente injusto porque, digo para você, que ele penaliza os pobres, né? Então, essas duas coisas são um entrave para o crescimento do Brasil. Eu acho que a reforma tributária, eu acho que o pensamento dessa reforma tributária, o Brasil não é uma medida só que resolverá todos os problemas do Brasil. O Brasil tem muita coisa para fazer, mas corrigir essa distorção econômica e social é essencial para nós termos melhores condições de vida no Brasil. A gente lembra que você pode acompanhar o JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus e também, é claro, em nossas redes sociais. Agora, Wagner, a tributação do consumo no estado de destino pode ser um grande desafio em toda essa discussão que deve acontecer esse ano com essa proposta de se votar a reforma? Eu acho que sim, que precisa acabar com essa luta fiscal, né? Eu acho que a indústria não ganha nada com isso, o Brasil não ganha nada com isso, né? Você tira uma fábrica daqui, coloca em Goiás, tira de Goiás, coloca em Minas Gerais, né? Com incentivos que você tem diretamente dos estados, só que esses incentivos acabam, na realidade, no final das contas, deixando mais caro, né, o produto final. Então,
Então, se você tem o produto que vai para o consumidor, quero dizer, se você tem a tributação só na ponta, na entrega, no destino, você consegue que não tenha cumulatividade de tributação, né? Porque o que você tem hoje é cumulatividade, né? Eu acho que esse é o debate que o Brasil vai ter que, obviamente, fazer, né? Todo mundo vai ter que ter consciência para essa reforma tributária funcionar. Não adianta ter o pensamento de que, olha, o que vai acontecer para que eu me dê bem? Eu me dar bem sozinho significa que você se deu mal em alguma coisa. Então, esse conceito não pode acontecer. O Brasil tem que ter um espírito cívico nesse momento, para que os estados e os municípios não sejam prejudicados. Mas você tem que ter um certo controle federal da questão da tributação para que você tenha um projeto nacional de desenvolvimento. O Brasil precisa de um projeto nacional de desenvolvimento e com investimento público, que é uma outra coisa que nós temos que debater. Não existe desenvolvimento sem investimento público. Isso é uma falácia. O crescimento da industrialização, o crescimento econômico na China, na Austrália, na Coreia, né, em países que tinham crescimento e desenvolvimento muito menor do que no Brasil, se vem com uma parte da iniciativa privada, que ela tem que ter condições para que ela possa ter o seu papel na economia, e também investimentos públicos. Por isso não pode ter guerra fiscal entre estados. Você tem que ter algo que seja unificado para que juntos todos remem para o mesmo lado. Agora, a gente lembra que está sendo discutida a criação de um fundo de compensação para os estados que passam a arrecadar menos. Você acha que essa medida pode trazer benefícios significativos? Ela é necessária, porque você não pode penalizar uma pessoa que mora num estado que vai arrecadar menos, né? O investimento público, as políticas públicas para o cidadão está no município, de saúde, de educação, de transporte, de moradia. Está no município. E você não pode penalizar uma pessoa porque ela mora num município que arrecada menos, né? E beneficiar uma pessoa porque ela está num município que arrecada mais. Isso é uma questão humanitária, mas além de humanitária é econômica, porque você tem que ter, eu vou continuar batendo nisso, aumentar o consumo. O Brasil tem que ter, nós temos 213 milhões de habitantes. Nós temos que ter 213 milhões de consumidores, né? E tanto faz a localidade aonde ele mora. Então, eu acho que essa política compensatória desse fundo que venha a auxiliar estados e municípios que tenham mais dificuldade é essencial. Não se trata de doação, e sim de inteligência tributária. O Wagner, além de ex-sindicalista, você também foi presidente da Central Única dos Trabalhadores, né? Muita honra. E a gente queria saber como é que é essa relação com o núcleo do atual governo. Eu acho que o atual governo, ele tem uma origem, né? Vamos nos lembrar que o presidente da República, né, é ex-sindicalista e é operário. Nasceu no berço do sindicalismo, né? Nasceu no berço do sindicalismo brasileiro. Então, eu achei extremamente importante. Hoje eu estou numa outra função, uma função de executivo, nesse extraordinário sistema S no Brasil, que nós criamos. No Brasil fala-se muito em jabuticaba, né? Sim. Esta é o jabuticaba. Primeiro que jabuticaba é bom demais. Eu não sei porque as pessoas se referem a jabuticaba de maneira pejorativa. Eu adoro jabuticaba. Você deve gostar de jabuticaba. Com certeza. Também. Eu tinha pé de jabuticaba na minha casa, né? Lá no Sapopemba, na zona leste de São Paulo, quando era menino, né? Aliás, tinha na rua, que era muito bom. E uma jabuticaba excelente no Brasil é o sistema S, onde você tem condição que, através da indústria e dos trabalhadores, a gente ter chance de investir em educação, em formação profissional, né? Em qualificação de mão de obra, enfim, em desenvolvimento. E acho que este governo tem esse DNA, porque o presidente da República, boa parte dos ministros que o compõem, da base social e política que também o compõem, tem no valor do trabalho, na importância do trabalho e do trabalhador, muita significatividade. Eu acho que isso é muito bom para os trabalhadores, que são a grande massa de população no Brasil. Então, eu acho que a relação do movimento social e sindical, já não faço mais parte
dele, não sou mais interlocutor dele, mas os conheço bastante, eu acho que é de satisfação por ter no governo pessoas que conhecem o flagelo e a necessidade do povo trabalhador. E o que é um governo que não seja para cuidar das pessoas, né? Então, eu acho isso importante. Nos últimos anos, no Brasil, muito tem se falado da força do agronegócio, da potência do agro. O agro é isso, o agro é aquilo e ninguém discorda. Mas você acha que a indústria tem uma força semelhante? O agro é isso, o agro é aquilo e ninguém discorda desde que se saiba que o agro é isso, o agro é aquilo, porque tem indústria, né? Porque a tecnologia que tem no campo é uma tecnologia construída pela indústria, né? A produção, a alta produção, por conta de um agronegócio fortíssimo, é porque tem investimento de inteligência da indústria nas máquinas que dão a possibilidade de ter essa produção que nós temos do agronegócio brasileiro. Quer dizer, um setor anda de mãos dadas com o outro. E não são opositores entre si. Pelo contrário, e a reforma tributária ou a política do governo, de maneira geral, não pode ver o agronegócio como adversário, né? E nem o agronegócio como sendo o salvador da lavoura, né? Nós temos a agricultura familiar, por exemplo, que nós temos que dinamizar muito, porque ela tem um papel importantíssimo nos alimentos, que leva boa parte dos alimentos para a mesa da população. As commodities, eu vejo às vezes as pessoas que quererem negligenciar as commodities, também são importantes. Quando as pessoas plantam soja, existem na soja, o boi come soja, o frango come soja, o porco come soja, e isso vira alimento para as pessoas depois. Então eu não vejo dicotomia nisso. Eu só acho que tem que continuar investindo no agro, levando em consideração o meio ambiente, levando em consideração as populações originárias do Brasil e, junto com isso, ter um investimento numa indústria que dá sustentabilidade para que esse agronegócio seja tão forte. Agora, muita gente do setor da indústria reclama que os juros altos prejudicam a revitalização do parque industrial brasileiro. Você acha que é possível mudar esse cenário? Olha, eu vou vou utilizar aqui as palavras da empresária Luísa Trajano, que não é nem da indústria, né? É do setor de serviços. Eu não consigo entender, respeito muito a opinião do Copom, né? Mas eu queria entender... Conselho de Política Monetária? No Conselho de Política Monetária, por que por uma inflação de 4% tem uma taxa básica de juros de 13,75%? E sabe por que me preocupo com isso e gostaria de entender? É por que isso não é aplicado, essa política não é aplicada no restante do mundo. Por que no restante do mundo se diminui a taxa básica de juros, né? E aqui no Brasil, com a diminuição da inflação, se mantém a taxa básica de juros? Como eu disse no início da nossa conversa, agradabilíssima, diga-se de passagem, obrigado, que nós precisamos ter um ambiente propício para o crescimento do Brasil, o crescimento da indústria. Nós temos que ter as mesmas condições que tem o industrial, o produtor, o investidor, o trabalhador na Alemanha, nos Estados Unidos. O Brasil tem potencial para fortalecer a indústria? Tem potencial. Com um juro de 13,75, quando o juro que você tem na Europa e nos Estados Unidos é de 2, aí deixa de ter. Eu acho que hoje o Banco Central, o Copom, tem sido uma âncora contra o crescimento do Brasil. Tem arrastado, dificultado o crescimento do Brasil. E aí eu gostaria de fazer uma proposta, e eu quero deixar isso para a sociedade brasileira que nos ouvem aqui. Por que o comitê não tem integrantes da indústria, da produção, do agronegócio? Por que não tem integrantes dos trabalhadores? Por que são só integrantes oriundos do setor financeiro? Eu, inclusive, ficaria desesperado se eu fosse um dessas 9 pessoas que tem por obrigação de discutir toda a política de juros no Brasil. Eu, particularmente, ficaria muito preocupado, porque a responsabilidade é muito grande. Para diminuir o erro, é melhor você aumentar as cabeças que vão pensar em construir políticas como essa.
Muito bem, JR Entrevista vai para o intervalo e a gente volta em instantes. Continue ligado. Já estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente no estúdio, recebemos o presidente do Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria, Wagner Freitas. Wagner, para quem nos assiste, você pode fazer um resumo da importância do papel do Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria? Eu acho extremamente importante. O Conselho, ele é um órgão do Sistema S, ele faz auditoria, controle, mas nós também estamos dando ao Conselho, nesse momento, um papel também de ser um ajudante, né, na discussão sobre o futuro do Brasil, a discussão sobre o futuro da indústria, dessa colaboração para estudar alternativas para que o Brasil tenha desenvolvimento. Pode ter certeza que o Conselho Nacional do SESI vai continuar propondo debates sobre todos os assuntos que são do interesse do Brasil. Nós queremos discutir educação. O SESI é uma entidade voltada para a educação e saúde do trabalhador. Então, eu acho que é impossível que você tenha desenvolvimento sem uma educação de qualidade. E educação não é adestramento. Educação é uma educação ampla, inclusiva, cidadã, que você tenha o tratamento à saúde dos trabalhadores, para que os trabalhadores fiquem sãos no trabalho que exercem na indústria e para que os empregados, os empresários, aliás, não tenham tantos custos com o afastamento dos trabalhadores do local de trabalho, que é um dos maiores fatores de custo na indústria hoje, é porque tem falta de investimento na prevenção, é melhor prevenir do que remediar, assim já diziam os nossos antepassados. O SESI tem esperança em tempos melhores para a indústria brasileira a curto prazo? Se mudar a política de juros, com certeza. Se a reforma tributária simplificar os impostos, com certeza. Se derem condições para que o empresário brasileiro, industrial brasileiro, tenha as mesmas condições de competição com os empresários, com a indústria, enfim, internacional, não tenho dúvida nenhuma. Se você continuar tendo controle da inflação, importante o arcabouço fiscal para ter também uma segurança nos investimentos que possam entrar aqui no Brasil e para os investimentos feitos mesmo pelo capital privado aqui do Brasil, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que você tem um cenário positivo e temos industriais e uma indústria qualificada para fazer isso e trabalhadores com condição de fazer isso e uma outra quantidade grande de trabalhadores para ser formados numa mão de obra que venha também ser o fator mão de obra um diferencial na competitividade da indústria nacional. Eu acho que precisamos ter um cenário para isso. É importante ter um cenário político estável, ainda bem que não estamos mais falando em golpe de Estado, não estamos mais falando em prisão, não estamos mais falando de romper com a democracia. Eu acho que a eleição brasileira foi importante para isso, para que você tenha um campo fértil no Brasil para investimento e crescimento. O SESI, o Conselho Nacional do SESI, preza muito pela democracia, preza muito por uma discussão entre os poderes, um respeito entre os poderes, para que você possa ter um ambiente propício para o crescimento industrial, para investimento e para interno e externo no Brasil. Eu estou otimista, mas não estou inerte. Esse otimismo tem que vir com trabalho, tem que vir com parceria, tem que ser uma unidade nacional em torno do desenvolvimento. Uma unidade nacional em torno do desenvolvimento é bom para todos no Brasil e todas. Ok, Wagner, a gente fica por aqui. O JR Entrevista volta numa próxima edição. Eu lembro sempre que você pode acompanhar o programa na Record News, no portal R7, no Play Plus e também em nossas redes sociais. Muito obrigado a você pela sua companhia e pela sua audiência. Até a próxima.